Bom, mas já tem outra entrevista aqui na linha para a gente falar um pouco mais sobre as questões da nossa economia. O Agostinho abriu o Jornal Gente hoje falando sobre a inflação, o preço do gás. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ex-secretário de Fazenda aqui de São Paulo, ex-presidente do Bank Boston. Henrique Meirelles está conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Professor Henrique Meirelles, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer falar com vocês. É um prazer falar com os ouvintes aí. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite para conversar um pouco sobre economia nessa manhã. Bom, aumento do preço do gás amanhã, hein? 19% de aumento. Onde é que nós vamos parar? Qual que é a alternativa? O senhor que já esteve lá, já foi ministro da Fazenda, o que o governo precisava fazer nesse momento para tentar aliviar um pouco o peso dessa inflação no bolso do brasileiro? Olha, eu acho que a solução é eliminar a inflação em si. Não é deixar a inflação correr solta e tentar eliminar os efeitos. Porque isso aí não tem solução. Todas as vezes em que o Brasil tentou isso durante décadas, deu errado. Não há recurso suficiente para isso, etc. Então, o que o governo tem que fazer? Evitar que a inflação suba desse jeito. Porque o que normalmente acontece? Vamos pegar o preço do gás, mas não é só o gás que está subindo. Alimentos, etc., carne, arroz, feijão, etc. Vamos lá. No caso dos alimentos, no caso dos combustíveis, no caso do gás, são todos esses produtos que têm cotação internacional, que são as chamadas commodities. Muito bem. Então, com a situação geral de retomada da pandemia e com dificuldades de produção e fornecimento em diversos países do mundo, os preços subiram em dólar. O que acontece? Que normalmente, numa situação como essa, como o Brasil é um grande exportador de carne, é um grande exportador de grãos, de soja, etc., quando isso acontece, esses preços sobem em dólar, entra mais recursos no país. E o que acontece? O dólar cai, o que significa, na realidade, que é uma apreciação, é uma subida relativa do real, e em termos práticos, o dólar cai, e isso compensa normalmente, historicamente, quando eu estive no Banco Central, isso aconteceu, por exemplo. Subiram esses preços, aumentou a exportação brasileira, o dólar caiu muito. O problema, a preocupação na época era até o dólar cair demais e aí ia prejudicar os produtos industriais exportáveis. Aí o que acontece? Nós, inclusive, tentamos controlar para não cair demais. Agora é o contrário. Quando cai para 4,80, que ainda é um número muito elevado. Já subiu para 5,5. Então, é um número elevado que faz o quê? Com que estes preços se transmitam para o real. Agora, a questão é o seguinte: por que está acontecendo? Por que é que o dólar não está caindo como deveria? O que ajudaria nos preços em reais, isso tudo? É muito simples. Porque existe uma confusão fiscal, uma falta de credibilidade, uma má gestão. Agora diz que temos aí orçamento bomba, que ninguém vai... Quer dizer, tem primeiro calote técnico dos precatórios, depois mudou a regra de correção do teto, depois botou coisa fora do teto. Em resumo, o que acontece? No momento em que existe esse descontrole fiscal, isso faz com que o dólar fique elevado, isso faz com que o preço desses produtos todos em reais fique elevado. Isso leva a uma outra situação pior ainda, que é o fato de que, como a economia como um todo, existe um nível de insegurança muito grande, existe uma generalizada subida de preços de consequência. Todo mundo fica, esse negócio vai sobrar aqui para o meu lado também, eu vou também subir preço. Desde comerciante até industrial e etc. Aí o que acontece no final? Aí o Banco Central tem que subir a taxa de juros para tentar controlar um pouco isso. Só que aí o Banco Central está sozinho na história, hoje. Então o que acontece? Ele tem que subir a taxa de juros demais. No momento em que a economia já está ruim, no momento em que existe muito desemprego.
Então é um problema que ele fica aí num dilema, sobe, mas tem um problema porque já tem muito desemprego, aí vai piorar, e o custo do crédito sobe muito, e as pessoas começam a ser penalizadas por isso, e etc. E agora o governo ainda sobe mais aí o imposto sobre os créditos para tentar arrecadar mais. Em resumo, então, uma série de ações na área fiscal mal feitas, complicadas, que geram a inflação, geram o preço elevado e gera esse problema. Aí, depois tentar corrigir isso, fazendo aqui o governo dando dinheiro para ajudar a pagar isso ou aquilo, pode até ajudar a pagar o gás, por exemplo. O governo de São Paulo criou aí um programa até eficiente, chamado Vale Gás, que ajuda a pagar o botijão de gás, por exemplo. Mas que não é suficiente. O governo federal não tem isso. Mas não é suficiente, porque o que realmente resolveria o problema é o preço não subir. E o preço não subir, o governo tem que fazer uma gestão fiscal responsável. Ministro. Não criar essa confusão na economia que leva a isso. E aí nós ficamos correndo atrás do prejuízo, tentando. É a mesma coisa, é o seguinte: você está com uma série de infecções, de doenças. Não, mas vamos dar um analgésico aqui, porque está doendo aqui, vai parar a dor aqui, ó, aqui no dedo. Ah, mas surgiu um problema aqui no fígado, outra. Não, vamos dar um outro analgésico aqui. Isso não resolve. Pois é, nós e até evitar a propagação da doença. É isso, ministro, bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui. E até quando dá o analgésico, que parece que vai fazer o paciente sentir menos dor, em alguns casos não é tão assim. Essa redução do IPI de 35% para 35% em alguns produtos aqui, né, que o governo anunciou, calçado, tecido, aparelho de TV e som, tem armas também, né? Não podia faltar armas nesse governo, móveis, enfim. Ninguém pode, aparentemente, ser contra a redução de imposto, né, ministro? Só que a gente sabe que a arrecadação vai cair drasticamente, não só para esse governo agora, mas para o próximo que virá, sendo Bolsonaro ou outro. A arrecadação vai ser bastante atingida em 2023 também e 2024, e já tem município dizendo que esse corte vai fazer falta nos cofres, ministro. Exatamente. E tem mais. Não é que ele só corta. Ele corta imposto em alguns. Mas aí ele sobe, por exemplo, no crédito. Aí alguém que já está apertado vai precisar de tomar um dinheiro qualquer no banco ou sacar um cheque especial, qualquer coisa, pronto. Está muito mais caro, aí ele não consegue pagar. Então, em resumo, não tem mágica na economia. Tem que fazer o certo. Nós estamos conversando aqui com o ex-ministro Henrique Meirelles, hoje na Rádio Bandeirantes, sobre essa questão, né, da inflação. Eu queria puxar um pouquinho também a situação dos combustíveis. A gente falou do preço do botijão de gás. São discursos semelhantes, professor Henrique Meirelles, ou algo pode ser feito para momentaneamente dar um alívio também no preço do combustível, que está aumentando muito e corroendo também, ajudando, né, a aumentar a inflação e corroendo a renda do brasileiro? Olha, no fundo é o mesmo problema. Os estados tentaram ajudar um pouco dentro do possível, mas que não resolve o problema. Os estados congelaram o valor dos impostos estaduais a um preço fixo anterior a essa subida toda, mas aí é um pedaço, não resolve, né? O problema do combustível é igual, sobe o preço do combustível. Agora subiu um pouco mais com a guerra da Ucrânia. Mas o dólar está lá em cima, então o que acontece? Aí sobe o preço em real. Aí como é que faz? Só tem alguém que ganha com isso, né? São os acionistas da Petrobras, porque esses sim ganham. Por quê? Porque o custo de produção da Petrobras não aumenta. O custo do petróleo que a Petrobras extrai aqui na Bacia de Santos, lá no litoral do Rio de Janeiro, etc. Então, o que acontece? Esse preço, que é um grande percentual da produção da Petrobras, isso aí não sobe. Agora, sobe o preço internacional. Bom, a política da empresa é seguir os preços internacionais. Está legal. Agora, como é que faz? Aí a empresa ganha bilhões e distribui para os acionistas, sendo que grande parte está na Bolsa de Valores.
Como é que faria uma solução para isso? Aí eu já vou dar um salto aqui para resolver o problema, senão nós ficamos de novo discutindo analgésico. O governo bota um dinheiro aqui para subsidiar, mas aí, ou então tenta, igual a Dilma fez lá atrás, tenta controlar os preços artificialmente, gera outros problemas. É o seguinte, nós deveríamos dividir a Petrobras em 3 ou 4 companhias e privatizar as 3 ou 4 e fazer com que a competição baixe o preço o máximo possível. Isso os Estados Unidos já fizeram há um século. Né? Já não existe esse tipo de coisa de monopólio de empresa produzindo petróleo no país. Tem lá na Arábia Saudita, etc., que é basicamente petróleo para exportação, porque eles têm um consumo muito pequeno. Em resumo, não existe mais isso. Nós temos que privatizar, mas privatizar não um monopólio. Nós temos que privatizar a Petrobras dividida em 3 ou 4 companhias. Ora, ministro, isso aí faria com que a competição resolvesse o problema. Então, esse é um tema delicado, né, que talvez não seja tão fácil de passar, digamos, no futuro Congresso, né, que a gente nem sabe como é que vai ser. Não é uma tarefa das mais simples, o senhor conhece bem essa realidade. Não dá para fazer um caminho do meio? Eu queria que o senhor me explicasse, como se eu tivesse 5 anos de idade, ministro. Por que não dá para pegar parte desses dividendos? 37 bilhões, estou vendo aqui. Foi um dos repasses aqui dos lucros da Petrobras, deu 37 bilhões de dividendos, foi em maio do ano passado. Mas não dá para utilizar esses dividendos, parte deles, em vez de repassar para acionista, fazer uma reserva estratégica, por exemplo? Não é possível ter um caminho do meio para que a cada soluço do barril de petróleo lá fora a gente tenha que pagar o que não tem para comprar 1 litro de gasolina, ministro? Olha, é aquele tipo de problema. O governo vai investir, vai enfiar a mão lá no dinheiro da empresa. Mas quanto? Qual é o preço? O governo vai decidir que junto ao que lá, 2 ou 3 políticos lá, ou não sei o quê, para decidir isso. E aí vai decidir, nós vamos pegar metade dos dividendos, nós vamos pegar 1/3. E aí você começa com o governo enfiando a mão, metendo, não sei o quê, ao invés de fazer uma solução que funcione. Então nós continuamos aqui com um negócio do jeitinho brasileiro, que não dá certo, só dá problema. Por quê? Porque nós não, como você disse muito bem, mas é difícil. Mas o difícil é o que funciona. Então é a mesma coisa seguinte, a pessoa está com um problema aí de saúde, etc., que tem que fazer um tratamento sério. Então tem que fazer um tratamento sério. Não fala, não é difícil, vamos tratar um quebra-galho aqui. Então a pessoa está, vamos supor, está muito gorda, está obesa porque está comendo demais, para não sei o quê, tem que fazer exercício físico, tem que comer menos, tem que fazer dieta. E não, mas isso é difícil demais. Vamos arrumar um outro jeito aqui que quebra o galho. Esse negócio de quebra-galho não funciona. Nós temos que enfrentar as coisas realmente de frente, como a palavra indica, e como se faz em qualquer país do mundo que dá certo. Isto é, faz a competição. Agora, mas o Congresso é complicado, não vai querer aprovar. Bom, aí vamos fazer uma campanha de esclarecimento da opinião pública. Vamos para todos falar no rádio, na televisão e até o governo liderando esse processo, apresenta esse projeto na Câmara e do Senado e coloca a opinião pública dizendo, olha, esse não baixa o preço porque esses congressistas aqui não estão querendo aprovar aqui o que resolve o problema. Então nós temos que enfrentar essas coisas. O Brasil tem que aprender a enfrentar esse tipo de problema, como nós já fizemos nos momentos em que deu certo. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, por exemplo, o Brasil estava caindo no despenhadeiro. A economia tinha caído 5% em 12 meses. Né? Nós fizemos o teto de gastos que todo mundo me dizia, mas o Congresso não vai aprovar, porque conseguimos aprovar. Trabalho duro, fomos lá, etc., enfrentamos, conversamos, mobilizamos, etc., e conseguimos aprovar. Em resumo, nós temos que ter liderança, clareza e lucidez. E capacidade de diálogo, conversar com respeito. Não é xingar, gritar, etc. Não resolve. Mas, ministro, o senhor não acha
Desculpe, o senhor não acha que tem alguns setores, o senhor não acha que tem alguns... A privatização é uma alternativa, é importante mesmo, mas o senhor não acha que em alguns setores a privatização pode ser um mal? O senhor não acha que alguns setores são estratégicos e tem que ficar na mão do governo? E também assim, é o seguinte, o senhor falou, mas no governo, junto os 2, 3 políticos aí e tal, bota a mão. Bom, a gente tem que contar que tem gente honesta, né? Que tem gente desonesta também na iniciativa privada, também tem. Então assim, só para concluir, ministro, a concorrência, por exemplo, no setor de telefonia... Aí vão falar assim, mas quando não estava privatizado, você demorava anos para conseguir um telefone. É verdade. Então agora você consegue. Mas essa concorrência na telefonia, só para citar um exemplo, não sei se diminui tanto o preço assim. Realmente não sei, né? Se há uma concorrência entre as empresas de telefonia. O que eu quero perguntar é assim, às vezes a privatização não é o melhor caminho, não é verdade? Eu discordo totalmente. E o melhor exemplo é a telefonia. Quando eu vim estudar em São Paulo, para fazer faculdade, tá certo? Antes da privatização, você para conseguir uma linha de telefone, tinha que pagar $5.000. A gente botava anúncio no jornal. Eu tenho uma linha de telefone para vender. Era um absurdo. Porque era um monopólio estatal, porque era considerado estratégico, que era a Eletrobras, que tinha um monopólio da telefonia. Então, hoje, qualquer um, você vai lá, você pega uma linha de telefone, não paga por isso. Você paga pelo uso. Falar, caro o quê? O aparelho. Tá certo? Mas o aparelho, imagina se você tivesse ainda um aparelho fixo, caríssimo, se você tivesse que pagar $5.000 só pela linha. Quer dizer... Então, o caminho é esse. Essa solução da estatização, de monopólio estratégico, não sei o quê, isso aqui já caiu, desmontou na União Soviética, caiu o Muro de Berlim, isso não funciona em lugar nenhum. E a telefonia é um bom exemplo disso no Brasil. Professor Henrique Meirelles, para a gente finalizar, qual que vai ser o seu futuro político aí? Conta para nós aí, o senhor vai se aventurar nessas eleições aí, vai ser candidato, já definiu aí o seu futuro? Ouvi dizer que vai ser vice, viu? Ouvi dizer que vai ser vice-governador. Não sei se é verdade. Olha aí, eu estou conversando, estamos aí dialogando, etc. Eu me coloquei à disposição, saí da Secretaria da Fazenda exatamente para poder tomar essa decisão. E eu espero que aí dentro dos próximos 30 dias aí nós cheguemos a uma conclusão qual é a melhor alternativa. Tem um excelente relacionamento, diálogo, etc., com o governador, Rodrigo Garcia, vamos conversando. E tenho convites aí também, diversos aí, inclusive do setor privado, como sempre tive. E agora, vamos conversar. Eu acredito que dentro dos 30 dias aí nós teremos o tempo certo da definição. Mas aí, só para a gente pensando em conjecturas, né? Conjecturas. O senhor sendo, digamos, por hipótese, vice do atual governador, Rodrigo Garcia, né? O senhor está no União Brasil. Aí como é que seria? O senhor seria vice na chapa do Rodrigo Garcia, mas apoiaria um outro candidato à presidência que não João Dória? Olha, é um problema, né? Eu apoio João Dória. Inclusive, sou coordenador do plano de governo dele. O meu candidato a presidente é o João Dória, estou lá, ele diz perfeitamente, é a sua posição na eleição presidencial, que é uma das características da democracia brasileira. Nós temos um número grande de partidos. Aqui em São Paulo, a União Brasil apoia a candidatura à reeleição do governador Rodrigo Garcia. E na eleição presidencial, possivelmente, pode lançar o Bivar, ou pode até fazer um acordo aí de terceira via. Não está definido ainda. Tudo bem. Ministro, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, né? O senhor tem uma experiência, e acho que o ouvinte da Rádio Bandeirantes deve ter essa curiosidade também. O senhor tem uma experiência com vários políticos importantes, né? O senhor foi ministro da Fazenda do Temer, mencionou agora há pouco que pegou a economia em frangalhos e conseguiu transformar. Antes disso, tinha sido presidente do Banco Central no governo Lula. Como é que o senhor vê a atuação do Lula hoje, a forma como o Lula está articulando a sua equipe, o discurso, né, do ex-presidente Lula? Ele mudou depois que saiu da cadeia?
Qual que é a análise que o senhor faz conhecendo, né, o ex-presidente? Olha, pelo que eu conheço do ex-presidente, ele é uma pessoa, um ser pragmático. Isto é, o que significa isso na prática? É o seguinte, quando ele começou, ele fez um ministério que tinha lá diversas pessoas que não eram agressas do PT e etc. Eu próprio, que inclusive na época era do PSDB, ele me convidou para ser presidente do Banco Central, me garantiu toda a independência e cumpriu. Aliás, eu tive uma conversa interessante com ele quando eu disse, o presidente, depois de uns 6 meses, falei, presidente, nós temos um acordo de independência. Eu vou honrar o acordo. O senhor terá o direito de se discordar, me exonerar. Mas eu vou honrar o acordo e, portanto, vou agir de forma independente, o que fiz durante 8 anos. O que acontece é o seguinte, ele teve um excelente primeiro mandato. O Brasil cresceu muito. O segundo mandato já começou um pouco complicado aí na área fiscal. Área monetária, Banco Central, inflação não. Mas na área fiscal já começou a complicar. E tem o que eu chamo do terceiro mandato, que é quando escolheu a Dilma, que aí foi um desastre. A questão que nós temos que nos perguntar é o seguinte, se ele ganhar, seria o Lula do primeiro mandato, do segundo ou do terceiro? Não está claro ainda, vai depender muito da equipe que ele escolher. Então, o que nós temos que E o Brasil é outro aí também, né, ministro? O Brasil é bem diferente, né, agora. Pois é, mas o que é certo funciona aqui, funciona na Finlândia, funciona na Austrália, em qualquer lugar. Então tá, então me diga uma coisa. Essa coisa, nós somos diferentes, podemos fazer uma loucura. Sim, então me diga uma coisa, para não fazer loucura, se o senhor no segundo turno tiver que escolher entre Bolsonaro e Lula, o senhor vota em quem? Olha, eu tenho Responda, ministro, não fique em cima do muro, hein? O meu princípio é o seguinte, eu não tomo decisão por hipótese. Nunca tomei. Vamos ver o que acontece. Eu acho que tem uma possibilidade grande aí de terceira via. Ao contrário do que as pesquisas mostram hoje. Mas vamos aguardar. E a terceira via é Dória ou é Bivar? Vamos ver como é que está o Lula. Vamos ver, quem sabe eu até converso com ele. Vamos ver o que ele está de fato pensando, como é que ele está realmente decidindo a equipe econômica, a gente toma uma decisão. Com o Bolsonaro o senhor conversa também, ministro? Não tenho conversado com ele. Conversei no primeiro ano de governo dele, depois não conversei mais. Tá bom. Ministro, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, viu? Um abraço, Um abraço. Sucesso a vocês. Para todos nós. Obrigado.